Nós somos aqui do Rotary Clube de Arraial da Ajuda e hoje temos a satisfação de receber uma palestrante, que é a Graciele Santos. Primeiramente, vamos aguardar 2 a 3 minutos só para poder ficar tudo estabilizado aqui o acesso. Se vocês que estão assistindo aí no YouTube tiverem como escrever alguma coisa aí no chat, só para a gente ver se está comunicando, e a gente pode dar sequência. A Maria Carvalho já escreveu aqui, olá. Maria Carvalho trabalha com acreditação em saúde na cidade de São Paulo, uma amiga do coração. Olha, Bacana. Bacana. quem não estiver visualizando aí a imagem com qualidade 100%, pode mudar no YouTube aí, passando o mouse em cima do vídeo, tem uma engrenagenzinha e aí pode aumentar a qualidade da reprodução, tá? Mas normalmente ele faz esse ajuste automático. Bom, já temos aqui o companheiro João Eduardo, que hoje comemoramos o Dia do Advogado, então é o nosso companheiro também advogado. Nosso presidente Iônio Souza também acaba de pronunciar aí. Então a live já está com quase 1 milhão de pessoas. Vamos aguardar mais 2 minutos para que a gente possa dar início à nossa reunião e à palestra. Ilma Santos também está com a gente aí online. Ilma é uma querida, é aqui de Ilhéus, Bahia. A presidente do nosso clube, Tanilza Espanhol, do Rotary Clube de Porto Seguro, também está nos privilegiando. Boa noite, Tanilza. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme a sua presença. Yasmin Melo. Yasmin é outra querida. E o nosso companheiro também, presidente Alexandre Fittipaldi, o Xaxá, também está online. Quem estiver assistindo pelo Zoom, o João está perguntando se a gente ouve ele. Nós não vamos conseguir ouvir as pessoas do YouTube, tá? E aí vocês podem escrever aí as perguntas ao longo da palestra e a gente vai direcionando para vocês aí. Eu vou servir aqui como protocolo e moderador aqui das perguntas. A nossa companheira Ana e o nosso companheiro Rosilson também já estão presentes aí na nossa reunião, então nossa mesa está completa da palestra, podemos dar início. Pode assumir aí, presidente Laurietti, dando início aí à nossa reunião e à nossa palestra. Obrigado, meu companheiro Fernando. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, né? Saudamos o nosso pavilhão. Como o Fernando falou, hoje estamos com a convidada palestrante, Graciele de Jesus Santos. Vai falar um pouco, está com o tema manifestações neurológicas causadas pelo Covid-19. Graciele é fisioterapeuta, formada pela Universidade de São Paulo, 2008, especialista em fisioterapia neurológica pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 2009, mestranda em Ciências da Saúde pela UESC, docente da Faculdade Madre Thaís,
coordenadora da pós-graduação em neurofuncional adulto e infantil pela FMT. Graciele, seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Agradeço o convite do Rotary, o convite de todos os organizadores, e tenho certeza que vai ser uma troca maravilhosa hoje. Posso começar? Pode começar, Graciele, pode começar. Então, aos ouvintes, quem estiver assistindo aí então pelo YouTube, podem fazer ao longo da palestra os questionamentos, as perguntas, e a gente vai repassando aqui para a Graciele ao longo da palestra, ou mais no final ela abre para perguntas também, tá bom? Ótimo. Então, boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante e bem pertinente na atual conjuntura da pandemia de coronavírus. E se vocês tiverem dúvidas, como o Fernando falou, ao final vocês podem se manifestar no chat e eu tentarei dirimi-las. Então, vamos lá. As manifestações neurológicas na Covid-19. Vamos entender um pouquinho sobre esse vírus para que a gente consiga ter uma compreensão do tamanho do espectro dele, tanto os sinais e sintomas e todo o quadro clínico que ele desencadeia nos hospedeiros. Então, vamos entender um pouco as características do novo coronavírus Covid-19. Então, o novo coronavírus, ele faz parte de uma família de vírus, uma família que já é bem conhecida por todos nós. Esses coronavírus, eles conseguem infectar nós, humanos, em torno de 7 tipos de coronavírus conseguem infectar os humanos. E aí vocês já devem ter ouvido alguns tipos, como o SARS, que é muito conhecido, que causa a síndrome respiratória aguda grave, o MERS-CoV, que causou também essa síndrome respiratória grave, só que no Oriente Médio, e agora, mais popularmente, o novo coronavírus, o Covid-19. Essa imagem do vírus, vou tentar colocar aqui para vocês o laser point. Então, essa é a imagem do novo coronavírus, e aí, pelo que a gente pode observar, com relação à morfologia dele, com relação a toda a estrutura dele, a gente pode perceber que ele é envolto em proteínas, diversas proteínas. Entre elas, essas proteínas de aspecto vermelho, que é a que eu quero destacar aqui para vocês. Com certeza é a que tem a importância maior, até hoje conhecida, essa proteína de aspecto vermelho, que parece espículas, realmente tem uma configuração de espículas, essa proteína é chamada proteína S, de spike. Então, essa proteína S, ou proteína spike, é ela que faz com que o novo coronavírus ele tenha esse poder de transmissibilidade tão grande como ele tem. Essa proteína S faz com que esse novo coronavírus ele consiga se acoplar, se ligar, se fixar muito bem na célula do hospedeiro. Então, o que a gente pode observar aí é que essa forma do novo coronavírus faz com que ele se diferencie dos demais, principalmente por ele ter, na sua morfologia, a presença dessa proteína aqui, de vermelho, destacada para vocês, que é conhecida a proteína S. Essa proteína, ela tem a capacidade de se ligar às células do nosso corpo muito especificamente, a receptores específicos, e eu falarei para vocês mais na frente sobre quais receptores o nosso corpo tem, a gente tem espalhado pelo nosso organismo, e essa proteína ela tem afinidade, e faz com que o vírus ele consiga se acoplar nas células e invadir o hospedeiro. Então, essa é a configuração do novo coronavírus. Ele recebe esse nome, corona em espanhol, quer dizer coroa,
Então, ele recebe esse nome porque, se a gente observar a maneira que essa proteína está dispersa, ela tem uma forma de coroa. Então, daí a nomenclatura, coronavírus. Mas, relembrando um pouquinho, fazendo uma linha do tempo sobre esse vírus, a gente soube dos primeiros casos de infecção pelo Covid-19 na China, numa província chamada de Wuhan. Esses primeiros casos, eles foram divulgados em dezembro do ano passado. Em janeiro, essa doença foi caracterizada como uma doença de emergência pública. E em fevereiro, o novo coronavírus ele foi intitulado como SARS-CoV-2. Então, ele foi cunhado como SARS-CoV-2. E aí, em março, a OMS ela acabou detectando e sinalizando aí mundialmente, caracterizando essa doença como uma pandemia. Então, vamos seguir. Com relação à família, de onde vem esse novo coronavírus, ele já é uma família conhecida, essa família do coronavírus já é conhecida por todos nós, tem pelo menos 7 tipos, como eu disse, que infectam os humanos, sendo 4 tipos muito comuns por transmitirem resfriados leves, e os últimos 3 tipos que eu citei, o MERS-CoV, o SARS, e agora o SARS-CoV-2, esses são os mais agressivos. Eles podem transmitir desde uma doença respiratória, a infecção respiratória, até um quadro muito mais grave. Nessa imagem, a gente pode observar que ele tem 4 gêneros. Essa família de coronavírus pode ser dividida em até 4 gêneros, alfa, beta, gama, delta, mais a família de coronavírus aqui, qual o SARS-CoV faz parte, inclusive o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é o gênero beta coronavírus. Conhecendo um pouquinho mais sobre esse vírus, para a gente falar realmente sobre os sinais e sintomas, dos mais comuns até aqueles que a literatura científica tem trazido agora para a gente, como as manifestações neurológicas. Então, nessa ilustração, a gente consegue ver como esse vírus ele consegue se fixar nas células, graças àquela proteína S, a qual eu comecei citando para vocês, a proteína S-spike, ela se acopla na parede celular, favorecendo a entrada desse vírus. Se nos fizéssemos uma pergunta, por que esse coronavírus ele faz parte de uma família de vírus e por que ele é mais agressivo que os demais, uma resposta, uma explicação, uma possível explicação para isso seria a forma dele. Ele é muito pequeno, e quando eu digo muito pequeno, a visualização só é possível com microscopia eletrônica. Ele, tamanho em torno de 100 nanômetros, isso facilita a entrada dele na célula, e também a maneira que ele se acopla na célula. Ele usa essa proteína S como um vetor para que ele se acople, se fixe na célula, e isso favorece muito a transmissibilidade desse vírus. E com relação à nossa temática, as principais manifestações neurológicas causadas pela Covid-19 ou pelo SARS-CoV-2, a gente pode observar aqui a forma dos neurônios, que são as unidades funcionais do sistema nervoso. Tanto do sistema nervoso central, quando eu falo aqui sistema nervoso, eu me refiro tanto ao sistema nervoso central quanto ao sistema nervoso periférico. Então, esse vírus ele tem a capacidade de atingir tanto as células neuronais, que são os neurônios, quanto as células que dão suporte aos neurônios, que são as células da glia. E as células da glia têm subtipos, astrócitos, microglias, são as células que dão sustentação para o neurônio, são as células que formam a bainha de mielina, que é uma camada que favorece a passagem do impulso nervoso entre as células nervosas. Então, o novo coronavírus, ele atinge não só, hoje é sabido, que ele atinge não só as células neuronais, como os neurônios,
mas também as células não neuronais, que são as células de suporte aos neurônios, chamadas células da glia. Então, vamos entender isso melhor. E daí, dito isso, o questionamento que muitos se fazem é: como o novo coronavírus ele consegue ter acesso ao sistema nervoso e principalmente ao sistema nervoso central para que ele manifeste as características neurológicas que muitos pacientes apresentam. De maneira simplificada, quais seriam as rotas de acesso desse novo coronavírus? Então, existem teorias para isso. Por que eu digo teorias? Porque essa é uma doença recente. E nós, cientistas, neurocientistas, estamos estudando isso, tentando descobrir como que esse vírus ele consegue ter acesso, quais são as rotas de acesso ao sistema nervoso. Então, vamos lá. Uma teoria é que esse vírus ele consegue acessar o sistema nervoso central via placa cribriforme, ou lâmina cribriforme, que é essa lâmina na parte nasal, cavidade interior do nariz. Então, ele consegue, se é um vírus respiratório que atinge vias aéreas superiores, através da placa cribriforme, ele consegue acessar a via nasal. Acessando a via nasal, ele tem contato com o nervo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano. Esse nervo, apesar de ser um nervo olfatório, ele tem o seu início, o seu corpo celular, lá dentro do tronco encefálico. Então, o SARS-CoV-2 teria um acesso pela cavidade nasal, através da placa cribriforme, acessaria o nervo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano, e pegaria uma carona com o nervo olfatório até o bulbo olfatório, que é uma região do sistema nervoso central. E é onde esse nervo se inicia. Essa é uma teoria. E se a gente pensar, essa teoria ela faz bastante sentido, porque com certeza quem trabalha na linha de frente aí do coronavírus, e até quem não trabalha, até os leigos, eu diria, sabem que um dos sintomas apresentados pelos pacientes infectados pela SARS-CoV-2 é a anosmia ou hiposmia, que significa diminuição do olfato, ou muitos pacientes até perdem o olfato, temporariamente, mas perdem. Então, essa teoria explicaria muito isso, o acesso viral pela lâmina cribriforme, o acesso ao nervo olfatório e esse nervo que tem a sua origem, o seu início lá no tronco encefálico, lá no bulbo olfatório, certo? Essa seria uma primeira teoria. A segunda teoria seria através das sinapses mesmo. As células nervosas, elas se comunicam por um mecanismo de sinapse. Essa sinapse pode ser elétrica ou química. A sinapse elétrica é um contato direto entre as células nervosas, então elas não precisam de mediadores químicos, elas não precisam de neurotransmissores, de proteínas, de hormônios para se comunicarem. Esse é um tipo menos comum no sistema nervoso, e o tipo mais comum de comunicação entre as células nervosas é justamente a sinapse química, onde há um neurotransmissor, uma molécula mediadora, que passa o impulso nervoso, ou seja, leva a informação, o potencial de ação, o impulso nervoso para a célula nervosa subsequente. Então, essa seria uma teoria, que nesse espaço entre as células nervosas, chamado de fenda sináptica, o SARS-CoV-2, ele seria puxado para dentro da célula nervosa por um mecanismo que nós conhecemos como endocitose. E dessa maneira seria feito o transporte axonal desse vírus. Inclusive, tem teorias que dizem que o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, e ele faz esse acesso muito direto, esse é o nervo que inerva as nossas vísceras, esse nervo ele faria esse transporte axonal retrógrado.
tanto do sistema nervoso periférico para o central, tanto da periferia. Ele atinge a periferia, esse nervo, mas lembrem-se que ele tem início lá em cima, no sistema nervoso central, quanto o contrário, do sistema nervoso central para a periferia. Então, esse transporte axonal também seria uma rota de acesso do novo coronavírus. Também seria uma explicação. E uma outra explicação sistêmica seria que esse vírus ele acessaria o sistema nervoso central via circulação, seria uma via sistêmica realmente, e ele conseguiria transpor, ultrapassar a barreira hematoencefálica, que eu nem gosto de chamar de barreira, porque na verdade é uma proteção do nosso encéfalo, e essa proteção ela permite a difusão, a passagem de muitas substâncias, inclusive de medicamentos, mas a literatura intitula como barreira hematoencefálica. Esse vírus ele conseguiria transpor essa barreira hematoencefálica num sistema que é conhecido como cavalo de Troia. Como é que seria isso? Uma vez no nosso organismo, ele desencadearia um processo de infecção. Esse processo de infecção faz com que o nosso organismo ele procure uma resposta imunológica, ele procure se defender dessa infecção. E nessa tentativa de se defender, o nosso organismo ele recruta células de defesa, entre elas os linfócitos, os leucócitos, principalmente o linfócito T. Então, o novo coronavírus, ele atingiria esses leucócitos e ele alteraria a permeabilidade, né, a permeabilidade mesmo, vascular, dessas membranas, dessa barreira hematoencefálica. E uma vez já fragilizada pelo próprio processo de infecção, ele conseguiria ultrapassá-la. Os leucócitos já tentam defender numa reação imunológica, que muitas vezes essa reação imunológica ela não nos favorece. Eu lembro a vocês que o nosso sistema de defesa ele é muito eficaz, ele é muito eficiente, ele é assertivo, na maioria das vezes. No entanto, existem pessoas em que a resposta imunológica ela é exacerbada, ou seja, na tentativa de se defender da infecção, o nosso sistema imunológico ele reage de maneira exagerada, exacerbada, e isso é ruim para o nosso organismo. A literatura chama isso de tempestade de citocinas. Então, acontece uma tempestade de citocinas ali e que acabam, ao invés de ajudar, acaba fragilizando todo o organismo. E aí, os leucócitos já fragilizados devido a esse processo de infecção e a própria permeabilidade vascular da barreira hematoencefálica facilitaria o acesso desse vírus às células não neurais, que são as células da glia, aquelas que dão suporte aos neurônios, os astrócitos, e bem como o acesso desse vírus também aos neurônios. Então, observem que, como a característica dos vírus, e esse em especial, ele é um vírus bastante oportunista. Então, ele se aproveita desse mecanismo de defesa exagerado, exacerbado, que não facilita o nosso organismo, e ele acaba conseguindo fazer esse acesso, transpondo a barreira hematoencefálica e conseguindo passar pelo endotélio vascular e ter esse acesso ao sistema nervoso central. E agora vem o X da questão. Essas foram várias teorias, mas se a gente pudesse elencar a mais assertiva, aqui eu acredito mais, e aqui vem tendo maior respaldo científico, os artigos trazem para a gente que essa, pelo menos, é uma que já está bem assegurada na literatura, seria que o nosso organismo ele é repleto por ECA2, que é enzima conversora de angiotensina 2, em português. Em inglês, os artigos trazem para a gente, são todos artigos internacionais, eles não a apresentam como ECA2, eles apresentam como ACE2, a mesma coisa.
enzima conversora de angiotensina 2. Essa enzima, ela exerce um papel crucial no nosso organismo, porque ela é fundamental para a regulação da nossa pressão arterial. Essa enzima, ela faz parte do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, ela faz com que haja um mecanismo fisiológico de regulação da nossa pressão arterial. Agora, veja a expertise desse vírus. O que já é sabido? O que a literatura traz hoje para a gente? Isso já é certo, a gente afirmar. Esse vírus utiliza essa enzima que fica espalhada no nosso organismo inteiro. Todo o nosso organismo, ele tem ECA2. Quando eu digo todo, é inclusive o sistema nervoso central, inclusive os neurônios, tem essa enzima. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele utiliza essa enzima como porta de entrada. Aquela proteína S, ou proteína spike, ela se liga aos receptores de ECA2. Ela se liga aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2 e consegue entrar na célula, consegue entrar no seu hospedeiro. Então, pense o oportunismo viral. Se no nosso corpo inteiro a gente tem espalhado ECA2, esse vírus, ele consegue se ligar através daquela proteína S, ele consegue se ligar nos receptores de ECA2, ele se acopla, faz o encaixe desses receptores de ECA2 e assim ele consegue entrar nas células. Isso aí já é bem sabido, né? Os artigos já trazem isso com uma dada certeza. Apesar dessa doença ser recente, eu afirmo aqui que a gente está sabendo a ponta do iceberg, mas isso daí já está bem assegurado. A porta de entrada do nosso corpo para o novo coronavírus seria a ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2, inclusive nos neurônios, que tem essa enzima também. Essa imagem mostra isso, regiões que têm essa enzima agora aqui do sistema nervoso central. A gente pode observar a substância negra, que vocês já devem ter ouvido falar dessa substância quando a gente fala de doença de Parkinson, produção de dopamina. Onde acontece a produção de dopamina no nosso corpo? Na substância negra, lá em cima, no tronco encefálico, aqui, mais precisamente aqui, no mesencéfalo. Então, tem ECA aqui, tem ECA espalhada pelos ventrículos cerebrais, giro do cíngulo, enfim, todo o sistema nervoso central. Essa seria uma teoria já bem sabida, digamos assim. E daí as manifestações neurológicas que eu já falarei aqui em seguida quais são. Nessa imagem, a gente consegue ter uma visão geral, ter uma visão da dinâmica desse neurônio desse vírus, e eu disse a vocês que ele pode afetar até o nervo vago. Como eu disse a vocês, o nervo vago é o 10º par de nervo craniano, que tem origem lá em cima, no tronco encefálico, mas ele inerva as nossas vísceras. Então, poderia-se ter um acesso também por esse nervo, né? Um transporte axonal retrógrado. É uma teoria também. A teoria do bulbo olfatório, lâmina cribriforme, que eu falei para vocês. A endocitose, através das sinapses, né? A endocitose celular e as reações desse vírus. Eu não disse a vocês no início, mas relembrando a morfologia do SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA. A gente tem vírus que tem no seu material genético DNA, e o SARS-CoV-2, ele não é um vírus de DNA, ele é um vírus de RNA. E para a gente também preocupa, né? Porque o RNA é um ácido nucleico importantíssimo, é ele que faz a síntese de proteínas. Todas as proteínas do nosso corpo são oriundas do RNA. E esse SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA. Então, uma vez no corpo, ele tenta mimetizar e sintetizar proteínas específicas também, e alterar o processo também dessa síntese proteica.
o que é muito deletério para a gente. E chegamos, então, nas principais manifestações neurológicas que a literatura acusa para a gente hoje. Quais são os principais sinais e sintomas neurológicos que os pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2 apresentam ou podem apresentar? Então, elencamos aqui algumas. Aqui é um exame de imagem, é uma tomografia computadorizada, onde é destacado para vocês aqui em setas algumas lesões neurológicas causadas pelo SARS-CoV-2. Então, a gente tem desde isquemia, lesões de isquemia, falta de perfusão cerebral, falta de circulação sanguínea, aporte de oxigênio, até edema e necrose também. Com relação aos sinais e sintomas, para a gente entender, já falamos das características do vírus e das possíveis rotas de acesso do mesmo. Então, com relação aos sinais e sintomas, um sinal que é muito conhecido de vocês é a hiposmia, como eu disse, ou a anosmia, a diminuição do olfato ou até mesmo a ausência do olfato. Lembrando que a gente só consegue sentir o cheiro, o olfato só é possível devido ao primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório. Ele permite que a gente sinta, né, o olfato. E uma informação que talvez seja importante é que esse é o impulso nervoso que viaja mais rápido por todo o nosso corpo. É um impulso nervoso olfatório. Ele não para em local nenhum, ele não faz pit stop em local nenhum. Quando a gente sente um cheiro, ele é levado diretamente para o nosso sistema nervoso central, não para no tálamo, por exemplo. Os demais impulsos nervosos, eles param no tálamo, para de lá eles se direcionarem a áreas corticais específicas. O impulso olfatório não, é o único que tem passagem direta, então é o mais rápido. Esse SARS-CoV-2, ele atinge o nervo olfatório e é muito característico os pacientes apresentarem esses sintomas, que não estão sentindo o cheiro ou que estão com o olfato diminuído. Outro sintoma que também é muito característico é a digeusia ou hipogeusia, que é alteração no paladar. Então, a dificuldade de sentir o gosto, a alteração do paladar. Isso também é muito característico. E isso se atribui também a nervos cranianos. Eu posso citar aqui o glossofaríngeo, que é o nono par de nervo craniano, que é responsável por isso, se a gente for sentir o gosto da região posterior da boca, porque o gosto em 2/3 anteriores da língua não é esse nervo que é o responsável, é o sétimo par de nervo craniano, que é o nervo facial, aquele mesmo que quando é atingido a pessoa tem uma paralisia facial, aquele também é o que é o responsável pelo gosto, a gustação dos 2/3 anteriores da língua. O início da língua é o sétimo par de nervo craniano. Mais posterior à língua é o nono par de nervo craniano. Então, característico de lesão nervosa aqui também. Os pacientes relatam alterações no paladar. Todos esses sinais e sintomas que eu estou passando aqui para vocês, eles foram retirados de artigos científicos que logo vocês já vão ver aqui na apresentação, que são os artigos internacionais, principalmente os chineses. Já que essa doença começou lá, eles são os que mais têm publicado a respeito. A cefaleia, também, dor de cabeça, é muito característico. Vasculites, talvez, porque como é uma doença recente, mas talvez as vasculites, elas configurem o sinal mais importante ou um dos mais importantes das manifestações neurológicas. Por que eu digo isso? As vasculites significam inflamações nos vasos. E muitas doenças são advindas de inflamações vasculares. Então, as vasculites, elas provocam tanto alterações nos vasos, lesões endoteliais, quanto elas alteram o mecanismo de coagulação sanguínea.
E a alteração desse mecanismo de coagulação sanguínea favorece a formação de trombos. E os trombos, eles nada mais são do que o sangue sair do estado líquido para o estado sólido. Então, quando se forma um trombo, ele impede a passagem sanguínea. Então, quando você tem um trombo, é um obstáculo para a passagem de sangue. E isso é muito característico no AVC, que é um tipo de doença cerebrovascular aguda, é um dos tipos de doenças focais, doenças cerebrovasculares agudas. Eu diria que é o tipo mais comum, porque hoje a gente sabe que 1 a cada 4 pessoas terão AVC na vida. Pelo menos 1 a cada 4 pessoas. Então, isso aqui está muito próximo da gente. E o que eu alerto vocês agora, esse é um alerta muito importante, é que o novo coronavírus, provavelmente, ele vai mudar o perfil epidemiológico de muitas doenças, entre elas o acidente vascular cerebral. Porque se sem o coronavírus a gente tem 1 a cada 4 pessoas tendo AVC, com o novo coronavírus, com o advento das vasculites, das alterações vasculares que ele provoca, inclusive pela formação de trombos, provavelmente esse número aqui ele vai aumentar, né? Incidência, novos casos, provavelmente isso daqui vai aumentar. Encefalopatias, lesões encefálicas, lesões desmielinizantes agudas. Com certeza vocês devem estar acompanhando aí na mídia que tem se associado, já tem estudo tentando, né, comprovar, porque a doença é recente. Então, os estudos eles estão tentando até comprovar essa associação do SARS-CoV-2 com doenças desmielinizantes, doenças que vocês conhecem bem, como esclerose múltipla, Guillain-Barré, que são doenças, eu acredito que já bem conhecidas de vocês. O Guillain-Barré ele foi uma doença, uma polineuropatia aguda, desmielinizante aguda, muito bem falada no surto de Zika vírus. Além da microcefalia, o Guillain-Barré ele veio associado também. Então, o SARS-CoV-2 ele também está associado. Como que ele está associado? Tem artigos já, séries de casos clínicos, demonstrando a manifestação dessas lesões desmielinizantes agudas em pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2. Parestesia, o vulgo formigamento que o paciente sente, é característico de compressão nervosa, lesão nervosa, a gente denomina parestesia, tontura e vertigem. Tontura, o paciente sentir como se ele estivesse girando, e vertigem, o ambiente girando. Ambas eu posso assegurar que são horríveis. Eu já tive, inclusive agora, na pandemia, crise de VPPB, e não é nada agradável. Nem a sensação do seu corpo estar girando, e muito menos do ambiente estar girando. Então, isso é muito relatado na literatura aí pelos pacientes. Dentre o acidente vascular cerebral, tem-se relatos tanto do isquêmico, que é o mais comum, 80% dos tipos de AVC são isquêmicos, então aquela nomenclatura chamada popularmente de derrame é uma nomenclatura errada, já que não derrama nada. 80% dos acidentes vasculares cerebrais são isquêmicos, ou seja, falta sangue. A isquemia, apóxia e hipóxia, ausência de sangue. E cerca de 20% é hemorragia. O vaso ele se rompe, em muitos casos, caracterizando o que nós chamamos de aneurisma roto, ou ruptura do vaso, e por isso extravasamento de sangue. E essa condição tem se apresentado também com SARS-CoV-2, em maior número isquêmico, seguido do hemorrágico. Meningite, inflamação das meninges, que são as membranas que revestem o sistema nervoso central. Encefalite, inflamação do encéfalo. Guillain-Barré, como eu disse. Perda visual, convulsões e até distúrbios de consciência, alteração do nível de consciência. O paciente tem esse distúrbio, essa alteração mental. Então, a gente tem vários artigos abordando isso e, deixa eu tentar minimizar aqui, pronto.
E dentre esses artigos eu posso demonstrar aqui para vocês os relatos de casos que foram apresentados na The New England Journal of Medicine, onde os pesquisadores relataram uma série de casos, 5 casos de pacientes com menos de 50 anos, que apresentaram manifestações neurológicas e alterações em exames de imagens compatíveis com quadro de acidente vascular cerebral. E eles foram testados positivo para o Covid-19. Então, o que os pesquisadores observaram? Que durante as 2 semanas que o estudo durou, houve um aumento expressivo da incidência de AVC para a idade, o número de casos de AVC aumentou, e também esses mesmos autores desse estudo, eles sugerem que a partir de dados de outros estudos, que o SARS-CoV-2, ele pode causar dano ao endotélio vascular, ou seja, dano à parede interna dos vasos, e com isso aumentar a chance de formar trombos, que como nós já falamos aqui, os trombos é a passagem do sangue do estado líquido para o estado sólido, e eles atuam como uma barreira para a perfusão sanguínea, para a circulação. Eu elenco aqui para vocês vários artigos, inclusive chineses, como eu disse para vocês, que eles têm escrito muito sobre os sinais e sintomas, principalmente neurológicos da Covid-19. No entanto, eu quero ressaltar aqui para vocês que, como essa é uma doença recente, essa doença, repito, foi descoberta em dezembro de 2019 na China, em Wuhan, e só veio ser declarada pela OMS como pandemia em março, agora, de 2020. Então, como se trata de uma doença recente, demanda-se tempo para que a gente tenha uma comprovação científica. Então, a gente precisa de artigos robustos, cientificamente, com metodologia robusta, com uma amostra grande, um N grande, um número de participantes do estudo grande, e que, de preferência, eles sejam acompanhados ao longo do tempo, ou seja, estudos longitudinais, que acompanhem esses pacientes ao longo do tempo. E, no momento, a gente tem estudos, revisões de literatura, revisões sistemáticas de literatura, que são revisões de literatura com análise estatística, são revisões mais precisas. A gente tem série de casos, caso clínico, mas a gente precisa de ensaios clínicos e, de preferência, randomizados. E para se fazer ensaios clínicos, demanda-se tempo. Então, os achados, eles ainda requerem muitos estudos. A gente não pode pular etapas na pesquisa científica. E a gente já sabe, né, isso aí já foi muito bem divulgado, que quando a gente pula etapas, traz uma repercussão e um risco, muitas vezes maior até do que o benefício. Isso agora a gente viu muito divulgado com a cloroquina e hidroxicloroquina. Estudos com a metodologia que não é uma metodologia robusta, sendo tidos como verdade absoluta. Isso aí rendeu, eu acredito que vocês tenham acompanhado, até uma retratação por uma das maiores revistas científicas do mundo, que é a The Lancet, por justamente os estudos não serem ensaios clínicos randomizados, aqueles que acompanham por um tempo, e sim estudos rápidos. Então, a gente não pode afirmar como uma verdade absoluta, porque não tem tempo ainda de pesquisa científica robusta para tanto. E, diante disso, falando em pesquisa, eu, mais uma aluna muito querida, do 3º semestre de fisioterapia, Daniele Zambon, e mais a doutora Carla Rocha Gresic, nós submetemos um trabalho para a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, agora no mês de julho, ele foi aprovado, no qual a gente elenca, com base na revisão de literatura, a importância da fisioterapia diante das manifestações neurológicas apresentadas na SARS-CoV-2. Então, o quanto que a fisioterapia ela é determinante, ela é crucial,
tanto para prevenir possíveis complicações secundárias, possíveis agravos e até mesmo para salvar a vida desses pacientes. A gente sabe que a SARS-CoV-2, no início, ela foi tida como uma doença estritamente respiratória, que atingia as vias aéreas superiores e depois as inferiores e o nosso sistema respiratório. No entanto, hoje, o que tem se visto, o que a literatura tem apresentado para a gente, é um amplo espectro de sinais e sintomas e de manifestações causadas por esse vírus, inclusive as manifestações neurológicas. Então, hoje é levantada até uma questão: se muitas vezes aquelas manifestações respiratórias que o paciente apresenta, se elas são realmente, puramente, primariamente de origem respiratória, ou se a origem primária da manifestação respiratória não seria neurológica. Eu digo isso porque o centro respiratório, ele não é os nossos pulmões, ele não está localizado na periferia do corpo, mas o centro respiratório, ele está localizado no tronco encefálico, no sistema nervoso central. Então, muitas manifestações respiratórias, elas seriam causadas por uma lesão do SARS-CoV-2 diretamente nas vias respiratórias, ou essa lesão, ela começaria lá em cima, na via central, no centro respiratório, e depois ela atingiria a periferia. Então, isso aí também tem sido estudado e investigado. Diante disso, gente, eu faço algumas alertas aqui para vocês. Primeiro, eu ressalto a importância de acompanhar os pacientes com Covid-19 nos próximos anos, porque a infecção pelo SARS-CoV-2, ela pode favorecer ou aumentar a suscetibilidade do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, entre elas a doença de Alzheimer, como também pode favorecer outros distúrbios neurológicos. Aquilo que eu disse a princípio para vocês, o SARS-CoV-2 provavelmente, muito provavelmente, ele vai modificar o perfil epidemiológico de muitas doenças. Então, nós, fisioterapeutas e todos os profissionais da área de saúde, a gente precisa estar atentos para saber reconhecer essas manifestações. Ou seja, um paciente infectado pelo novo coronavírus, ele pode apresentar até posteriormente manifestações neurológicas. E a gente precisa estar preparado para reconhecê-las e atuar no tratamento. Outro alerta que eu faço é que compreender essas vias de envolvimento do sistema nervoso e as manifestações neurológicas, elas podem ser úteis tanto para melhorar a avaliação e o gerenciamento de pacientes com SARS-CoV-2, como também interferir tanto no prognóstico, que é a perspectiva de evolução da doença, como exigir modificações no tratamento. E, para isso, a gente precisa de profissionais especializados, profissionais com olhar clínico, que consigam identificar essas manifestações e que saibam atuar nas mesmas. E falando que a gente precisa de profissionais especializados, profissionais atentos a essas manifestações clínicas, eu gostaria de apresentar para vocês a pós-graduação em fisioterapia neurofuncional adulta e infantil aqui de Ilhéus, da Faculdade Madre Thaís. Essa pós está fazendo 1 ano, agora em setembro, e a gente conseguiu trazer uma pós diferenciada aqui para a reunião com profissionais que são referências na área. A gente conseguiu formar no nosso corpo docente, desde profissionais da ACD, do Hospital Israelita Albert Einstein, e muitos outros que são referências na sua área. Então, para aqueles profissionais que têm afinidade por essa temática, os fisioterapeutas que querem se especializar nessa área de neurofuncional, essa é uma excelente oportunidade. E a mensagem final que eu quero trazer para vocês, nesse momento tão difícil para todos nós, de pandemia, e no grave problema de saúde pública que o novo coronavírus trouxe aqui para a gente, a nossa realidade hoje é que cada um de nós estamos nos reinventando. Essa é que é a verdade. Então, a palavra de ordem, a palavra da vez agora é resiliência. É a gente ter a capacidade de se recuperar de situações de crise
de situações difíceis e que a gente possa aprender com elas. Essa é a palavra da vez. Esse é o meu contato, esse é o meu e-mail, graciele_gal@hotmail.com. Esse é o meu Instagram, @graciele_gal. E esse é o Instagram da Pós de Neurofuncional aqui de Ilhéus, da Faculdade Madre Thaís, @neurofuncionalpós. Vocês podem ter acesso também a todas as informações concernentes à Pós pelo site da Faculdade Madre Thaís, né, FMT. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu abro agora para os questionamentos. Vocês me escutam? Vocês conseguem me escutar? O meu microfone que estava no mudo aqui. Ah, tá. É só para dar um suspense, porque até agora não deu, ninguém reclamou que estava ruim. Se ninguém reclamou, né? Então vamos seguir. Bom, vamos aqui, Graciele, o Gabriel perguntou lá e eu acredito que você já tenha respondido, mas vale a pena a gente fazer um resumo, sobre quais os sintomas mais comuns no sistema nervoso central, né, baseado que muitas pessoas são assintomáticas, né? Então, existem alguns sintomas bem fortes, mas as pessoas assintomáticas, quais que seriam esses sintomas aí mais preocupantes, vamos dizer assim, né? Realmente, Gabriel é meu colega de mestrado, se for o Gabriel que eu estou pensando. Não, acho que é o nosso Gabriel Lopes. Ah, não, acho que não. É o nosso companheiro do Rotary aqui. Ah, certo. Então, Gabriel, o X da questão desse vírus é justamente essa. Ele pode ter uma manifestação assintomática, ou seja, ele pode não apresentar nenhum sinal e sintoma, e hoje a literatura já diz para a gente que os indivíduos assintomáticos, muito provavelmente, eles transmitem a doença. Então, isso é um perigo, porque a pessoa não sente sintomas, acha que está bem e está por aí mantendo a cadeia transmissora viral. Isso acontece muito e, quer dizer, tem aumentado, né, o que a gente tem sabido aí, o que a literatura tem reportado. E quando os indivíduos não são assintomáticos, os principais sinais e sintomas neurológicos foram esses que a gente tratou aqui. A diminuição, principalmente, a cefaleia, que é a dor de cabeça, a diminuição do olfato ou até mesmo a ausência do olfato e a diminuição do paladar, alteração no paladar, são bem comuns. Mas eu alerto aqui que existem uma gama de sinais e sintomas. Existe mialgia, que é a dor muscular. E o que o sistema nervoso tem a ver com o músculo? É o neurônio, é o nervo que transmite a informação para o músculo, é ele que dá o comando para o nosso músculo, se o músculo contrai, se relaxa. Então, o paciente ele pode apresentar dores musculares que variam de leves até intensas, eles podem ter parestesia, que são esses sintomas de formigamentos. Então, na verdade, a grande questão desse vírus é que ele é de amplo espectro de sinais e sintomas. Você pode ter desde um paciente assintomático, aquele que não sente nada, por isso ele nem suspeita que está doente, porque ele não sente nada, muito menos vai procurar tratamento porque não sente nada, até os quadros mais graves de manifestações neurológicas, até AVC, encefalite, meningite, Guillain-Barré, esclerose múltipla e muitos outros. Ok. Tem uma pergunta também do Dr. Roserson, que está com a gente aí como no Zoom. Eu não sei se ele mesmo quer fazer a pergunta. Doutor? Oi, peraí. A dúvida que eu tive aqui junto com a Ana é o seguinte: você falou que o vírus... Boa noite, Graciele. Boa noite, Ana. Tudo bom? Tudo bem. O vírus utiliza a IECA, né?
A ECA. como A ECA. a ECA. E a gente sabe que alguns pacientes que são hipertensos, eles usam o inibidor eles teriam proteção por competição? Então, aí a gente queria saber isso, porque mediante aquela teoria que você falou, então eles deveriam ter um fator de proteção, e eles não têm. Aí você sabe mais ou menos dizer por quê, já que você tem essa especialidade de neuro, né? É interessante. Pergunta interessantíssima. Na verdade, como eu falei do espectro desse vírus, chega a ser contraditório o que a gente vê na literatura. Essa é uma questão importante levantada por vocês. Esse vírus ele tem acesso à ECA e os pacientes hipertensos, o que a literatura traz para a gente? Que são pacientes que fazem parte do grupo de risco, hipertensos, diabéticos, com doenças cardiovasculares, todos esses fazem parte do grupo de risco, ou seja, a medicação não é um fator protetivo, muito até pelo contrário. E nesse contexto também, tanto nesse contexto importante desses pacientes que vocês levantaram, eu aproveito e já levanto outro aqui também, os pacientes imunodeprimidos, eles também, a literatura tem trazido que eles estão reagindo de uma maneira diferente. Ainda não é algo que a gente tem uma comprovação, que possa falar de maneira assertiva, não, mas com base em algumas séries de casos, pacientes que fazem tratamento e precisam tomar imunossupressores, muitas vezes para o câncer e outras doenças, eles têm tido um prognóstico, uma evolução diante do SARS-CoV-2 melhor do que pacientes que não são imunodeprimidos. Então, isso daí também não tem uma explicação científica lógica, porque deveria ser o contrário. Quem já é naturalmente imunodeprimido, ele teria aquela resposta imunológica talvez até exacerbada, que eu falei para vocês, com a tempestade de citocinas, e isso aí desencadearia um quadro muito mais grave da Covid-19. Alguns poucos estudos, eles não têm mostrado isso, mas não são estudos robustos. E com relação aos hipertensos, é justamente o que vocês falaram, a gente não sabe, o que a gente sabe é que eles são um grupo de risco, então eles não têm fator protetivo nenhum, a medicação não os protege. Também a gente consegue associar isso porque os pacientes hipertensos, na maioria das vezes, não são só hipertensos, são pacientes com outras comorbidades. É muito difícil a gente ter um paciente só hipertenso e com hipertensão ainda controlada, aquele hipertenso compensado. Geralmente hipertenso, é diabético também, tem alguma fibrilação atrial, alguma cardiopatia, muitas vezes eles nem sabem que é fibrilação atrial, nunca procuraram investigar, mas dizem que acordam de noite com o coração aumentando, o batimento cardíaco aumenta, daqui a pouco diminui, característica de fibrilação atrial. Então, assim, muitas vezes eles nem sabem, mas a gente sabe que é muito difícil ter um paciente só hipertenso, que ele tem outras comorbidades. Então, eles acabam entrando para o grupo de risco. Eu não sei se eu consegui responder bem, porque tem resposta que a gente não tem ainda na literatura, mas foi uma pergunta interessantíssima. É interessante mesmo para todo mundo pensar, né, nisso. Como esse vírus é novo, quanta coisa que a gente ainda pode questionar. Obrigada, viu, Graciele? Nada, eu acredito que a gente está na ponta do iceberg, tem muita coisa, principalmente com essa mudança de perfil epidemiológico. Então, vai surpreender, a gente já tem surpreendido pessoas com 20 anos tendo AVC. Se a gente falasse isso aqui, sei lá, há alguns anos atrás, ninguém nem acreditaria. Hoje em dia, jovens tendo AVC. Então, a gente já tem muita mudança aí nesse perfil epidemiológico. E a AM também. Infarto também, Infarto também, que lidera, né? É a principal causa de morte no mundo hoje, é o infarto, seguido do AVC. Então, eles estão ali concorrendo para ver quem passa. A Tanilza Espanhol, Graciele, também pergunta sobre uma sua opinião com relação à curva de transmissão da Covid no Brasil, né? Que, teoricamente, né, achatou um pouco, mas ainda não está diminuindo. E qual que seria a sua opinião sobre isso? Por que que ainda tem muitos casos? Por que que não está diminuindo? Não está diminuindo e, assim,
infelizmente, o Brasil ele vem na contramão dos países que tiveram melhores respostas, né, vamos dizer assim, da Covid-19. Então, o que eu posso dizer? Que enquanto em outros países que tiveram uma resposta melhor, quando eles estavam aumentando o número de casos, eles fizeram o lockdown, eles totalmente isolamento absoluto, distanciamento social absoluto, fechou-se tudo, mesmo, literalmente. Eles fizeram isso, o Brasil faz justamente o contrário. Quando a curva está ascendente, quando a gente está falando justamente no primeira onda ainda possivelmente teríamos uma segunda onda, o Brasil a gente vê que ele está reabrindo. A gente vê justamente o contrário. Então, assim, é um contrassenso. É triste a gente falar isso. E hoje o maior estudo que tem sido feito aqui no Brasil, ele tem sido feito pela Universidade Federal de Pelotas, e ele tem sido liderado por Pedro Curi Halal, que é o reitor de lá, da Universidade Federal de Pelotas. E com certeza vocês têm acompanhado, porque houve lá aquela agressão a alguns pesquisadores, enfim, não sei se vocês acompanharam aí na mídia, justamente por um equívoco, né, por fake news, que é outra pandemia que a gente tem vivido. Foi difundida aí muitas fake news e esses pesquisadores foram até agredidos, né? A comunidade não acreditava que eram pesquisadores e depois tudo se resolveu. Então, o maior estudo tem sido liderado por Pedro Curi Halal, pela Universidade Federal de Pelotas, e justamente ele diz isso, né? A mensagem dele é essa, que há um contrassenso, a curva está ascendente e o Brasil, ao invés de realmente fazer o que é conhecido como lockdown, que na verdade eu acho que aqui nunca teve lockdown, apesar de dizer que teve, acho que de verdade, fechar tudo, ter essa reclusão, distanciamento social total, eu acho que nunca teve, o Brasil não fez isso. Ele está aí na contramão dos países que fizeram, que tiveram uma resposta positiva. Então, é ruim, né? Só complementando também, é porque agora a gente está como epicentro da doença, né? Já foi a China, já foi Estados Unidos, já foi Itália, agora é a vez do Brasil. Então, não está diminuindo não, gente, está aumentando, viu? E muito bem colocado por Ana, pense que o Brasil está como epicentro com subnotificação. Esses dados do Brasil são totalmente subnotificados. Imagine se os dados fossem reais. Com subnotificação, a gente hoje está no centro, realmente. Então, é preocupante. Conscientização, eu acredito assim. A gente tem falado muito de novo normal. Quando será, quando essa pandemia passar? Qual será o novo normal? Eu acredito que essa pandemia veio ensinar muitas coisas para a gente. Entre elas, essas medidas de sanitização são necessárias, higienização, uso de máscara deveria ser corriqueiro, eu sei que é algo desconfortável, mas deveria ser. O distanciamento social, se a gente sabe que muitas infecções, a rota é a via aérea superior, deveria ser. Então, é uma questão de educação. Educação em saúde, saúde pública e outros. É um contexto mais amplo, mas eu espero que essa pandemia tenha ensinado, porque, infelizmente, eu não estou sendo pessimista, não, de acordo com a nossa realidade aqui, as pesquisas, provavelmente outras virão. Então, a gente tem que tirar algum aspecto relevante, positivo, para a mudança de comportamento diante dessa pandemia. Bom, Graciele, voltando aqui também, temos a pergunta do Alexandre Fittipaldi, o nosso companheiro Xaxá, sobre, já que os assintomáticos, né, em tese não tiveram nenhuma desses sintomas que foram elencados aí, nem neurológicos, nem fisiológicos, enfim, o que você imagina aí ao longo prazo? Podem haver manifestações neurológicas nesse pessoal ou não? Acredito que sim. O que os estudos estão tentando fazer agora é isso, é fazer um acompanhamento longitudinal. É claro que os pesquisadores estão fazendo isso com pessoas que tiveram a Covid-19 e estão tentando acompanhar a longo prazo, tem-se uma janela aí para a gente observar as manifestações. Com os assintomáticos, eu não li nada ainda a respeito, mas é uma boa
seria um bom estudo. Fazer um estudo longitudinal, ou seja, aquele que acompanhe os indivíduos durante o tempo, mesmo os assintomáticos, para que a gente observe se haverá manifestações neurológicas a médio, a curto, a longo prazo. Seriam estudos interessantes também. Mas isso já tem sido feito com pacientes que testaram positivo para a Covid-19, e alguns já apresentaram manifestações neurológicas. Então, também é bem pertinente aí essa pergunta do Xaxá. Bom, ok, nós estamos caminhando para o final da nossa palestra, até porque nós do Rotary a gente sempre tem prezado muito com o tempo de quem nos assiste, né, e de não estender muito, e já estamos aqui no nosso limite da hora. Eu queria passar a palavra para a Adriana, o Roserson, a Ana e a Lauriette, se tiverem alguma consideração, para a gente poder encerrar então essa palestra. Eu gostaria de agradecer, né, a Graciele pela palestra, parabenizar ela e a equipe quanto ao artigo aceito, né, para que vocês trabalharem em cima disso, a importância da gente poder, e a oportunidade da gente poder relembrar e aprender sobre células, e que já faz um bocado de tempo que eu não lembrava, né, que não estudava, então você relembrar e as outras pessoas que estão nos vendo também aprender sobre o tema foi muito importante. Você coloca de uma forma muito rápida, aqui eu só vou explanar um pouquinho, Fernando, você coloca como o sistema respiratório a porta principal de entrada. Então, hoje a gente já trabalha com a questão da importância da higienização das mãos, o uso de máscara, a etiqueta respiratória, e o que eu pergunto para você, talvez uma sugestão sua, o que nós, quanto clube do Rotary, poderíamos fazer ainda mais para orientar essa população? Excelente, Adriana. Eu conheço um pouco, né, do Rotary, e vejo que vocês têm um papel transformador, realmente, principalmente nos recursos humanos. E isso daí é um diferencial muito grande. E eu acredito, como educadora que sou, como docente que sou, eu acredito na educação, principalmente na educação em saúde. Então, se o Rotary ele conseguir divulgar ainda mais, orientar, fazer com que a informação chegue, ela acesse, principalmente aqueles menos favorecidos, aquelas pessoas que não têm um acesso, porque hoje em dia a gente tem um celular, um bom celular, você tem acesso, né, a boas informações. Eu só peço que vocês fiquem atentos no consumo dessas informações, que consumam informações verídicas, né, que procurem sites verídicos, fontes verídicas. Mas a gente, de uma maneira geral, a gente tem esse acesso, e uma boa parcela da população não tem. Então, se o Rotary ele puder, através dos veículos aí de informação, através de plataformas digitais, se ele puder disseminar orientações em saúde, informações em saúde, até mais ele já vem fazendo isso, eu já tenho visto, mas se vocês puderem ampliar isso daí, com certeza a população, a comunidade, de uma maneira geral, ela vai ser beneficiada. Né? Informação é tudo. Se a gente tem informação, a gente consegue atuar em prevenção, em promoção de saúde, não só em reabilitação. E isso aí já é comprovado que os gastos são muito menores. Quando você previne, você investe menos, você gasta menos do que o contrário, quando você precisa agir com a doença já instalada. Então, esse seria o meu conselho. Ok, então, muito obrigada. Para a gente encerrar, vamos dar a palavra para a nossa presidente Lauriette e... Pode... Graciele, em nome do Rotary Clube do Arraial da Ajuda, queremos expressar nosso profundo agradecimento pela ilustre palestra, viu? E agradecer também todos os participantes do YouTube aí, viu? Obrigada, eu que agradeço.
Vamos dar por encerrado nossa reunião. Vamos lá. Então, vamos saudar o Pavilhão Nacional e até o próximo evento. No mesmo link, rotaryarraial.org/palestras, vocês podem acompanhar aí o calendário que a gente vai montar com os próximos temas, ok? Muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.